infantil, ela tem vários tipos, que são esses daqui que eu vou estar falando para vocês. Não é só o ato de você quer repreender o seu filho, eu vou bater nele, né, e agora não pode mais porque é violência infantil e está na lei que não pode. Não é bem por aí. A violência infantil ela tem alguns tipos. Eu vou estar explicando um pouquinho, coisa rápida para vocês. Tem o maltrato físico, que é quando há agressão contra a criança, com socos, usando algum objeto, até mesmo com mordidas, asfixiando e até mesmo levando à morte. Tem o abandono físico, que é quando o adulto ele deixa de dar as principais necessidades, de atender as principais necessidades da criança, que é de alimento, que é de roupa, de fornecer o estudo para a criança, de higiene e até mesmo colocar a criança em algumas situações perigosas, né? Esse é o tipo de abandono físico. Tem o maltrato emocional, que é quando ocorre a violência verbal, ou então até mesmo o próprio ato do adulto contra a criança, de não deixar ela participar, trazer ela para perto da família, excluir ela dos eventos da família, de falar algumas coisas para ela que vai afetar o emocional dela. Esse é um tipo de maltrato emocional. Tem também o abandono emocional, que é quando a criança ela tenta se expressar a emoção dela com o adulto também ele se afasta da criança, ele não tem o contato afetivo com a criança. A ausência dos pais com a criança, eu acredito que nesse abandono emocional ocorre até mesmo quando deixa a criança, o pai abandona mesmo o filho ou o responsável abandona a criança e não atende também as necessidades dela. Tem o abuso sexual, que é o ato sexual com a criança, ou também encenações sexuais com a criança ou com um grupo de crianças, né? Que nem aqui fala, todo jogo ou relação sexual com ou sem o contato físico, né? Então pode ocorrer o contato físico no abuso sexual, como também pode não ocorrer, até mesmo nos casos de pedofilia ou até mesmo pela internet. Quando há insinuações sexuais para a criança, também é um tipo de abuso sexual, também a gente pode definir como abuso sexual. Tem o trabalho infantil, né, que é quando obriga a criança a realizar os trabalhos a fim de sustentar a família. A criança ela não tem essa obrigatoriedade de trabalhar. O direito da criança é ter a educação, é ter a assistência médica, é ter um lar para morar, né, e o lazer. A criança ela tem que brincar, ela tem que ter o lazer. Não faz parte do desenvolvimento da criança o trabalho. Isso não quer dizer que a gente não pode iniciar na criança essa consciência, né? Porque que nem a gente fala, não posso nem fazer ela varrer a casa. Não pode, né? Isso, dependendo da forma, tudo é lícito, dependendo da forma como você conduz. A criança, ela tem que, faz parte da formação dela, a formação de ser um cidadão e a consciência de ser cidadão. Então, como que a gente vai formar isso na criança, ajudar na formação, né? Porque a gente não forma ninguém. A criança, ela já, com o meio que ela convive, ela já tem a formação, ela já está se formando. Então, até mesmo, por exemplo, numa escola, quando a criança entra na escola, ela já tem uma visão de mundo, ela já conhece o que está à volta dela, ela já leva para a escola um conhecimento. Então, cabe aos responsáveis pela educação trazer esses conhecimentos para dentro da sala de aula e justamente trabalhar com a criança, ajudar no desenvolvimento dela, não que ele vai forçar alguma coisa, porque a criança não é um animal irracional que precisa ser treinado. Às vezes a gente trata a criança como ele não está entendendo, não, é criança, e não é bem por aí. A criança, ela já, com a mente dela, ela já consegue entender muita coisa. E ainda mais aquela criança que sofre alguns desses maltratos. Ela é uma criança com muito mais experiência de vida do que até mesmo muitos adultos. A gente pode, como tem o trabalho dos moradores de rua, quem participa, eu nunca fui, mas eu acredito que seja assim. Quem participa pode ver lá muitas crianças, muitos adolescentes lá na rua, e se a gente sentar, tenho certeza, se a gente sentar para conversar com o Lucas até mesmo, ele pode passar para a gente muita experiência que até mesmo o adulto não tem.
Então a gente tem que ter essa consciência de que a criança, ela não é um adulto em miniatura também. Né? Às vezes a gente fala, então não pode abandonar, então tá bom, ela vai viver que nem eu vivo. Não é assim também. Cada pessoa, ela tem uma forma de se desenvolver, a criança tem o tempo dela de desenvolver. Então a gente não pode colocar a criança no nosso mundo, fazer com que ela entenda a força, a realidade da vida. A gente tem que ajudar na formação da criança de forma que ela compreenda, de que não agrida ela em nenhum sentido, tanto físico quanto moral, quanto emocional, né? E procurar mostrar para ela qual é o papel dela na sociedade,